Boa noite. O Jornal da Câmara inicia com o resultado da terceira fase da pesquisa que analisou a prevalência do coronavírus no Rio Grande do Sul. Foram realizados 4.500 testes. Nessa terceira rodada, foram 4.500 testes aplicados nesta terceira rodada em 9 cidades. Vale lembrar que o teste rápido ele é o teste que detecta o anticorpo. Portanto, ele capta tanto de situação de pessoas que eventualmente estão com o coronavírus ainda ativo, né, porque ele pode ali a partir do 8º, 10º dia já identificar a formação dos anticorpos, ou também de alguém que já não tem mais o vírus no corpo, mas desenvolveu os anticorpos. Então, ainda assim, ele ajuda a identificar de uma forma bastante segura esta prevalência, ou seja, o quanto que o vírus está na população gaúcha. Na primeira rodada, nós tivemos a projeção de 5.650 casos, um caso a cada 2.000 habitantes, ou seja, 5.600 no total da população. Na segunda rodada, nós tivemos uma projeção de cerca de 15.000 casos existentes, o que seria um caso a cada 769 habitantes. E nós vamos, antes de passar aos dados dessa terceira rodada, ouvir aqui a nossa secretária de Planejamento, que lidera o Comitê de Análise de Dados, a secretária Leani, para reforçar a quem está nos acompanhando a importância, né, tanto é que nós desenvolvemos esse Comitê de Análise de Dados, para que nós possamos acompanhar não só este dado, né, esse é um dos dados que o Comitê de Análise de Dados, sobre o qual ele se debruça, avaliando os impactos do coronavírus e nos ajudando no enfrentamento. Secretária Leani, mais uma vez o nosso agradecimento e cumprimentos a ti e a toda a equipe da CEPLAG, do DE, de todos aqueles que se envolveram, de cientistas, de voluntários, tantas pessoas que nos ajudaram a hoje estarmos protagonizando no Brasil um modelo inovador e sempre transparente, informando a população com essa estratégia bem estruturada para o enfrentamento ao coronavírus. Conta um pouco mais aqui, para quem está nos acompanhando, da importância deste modelo. Boa tarde, governador, boa tarde a todos que estão nos ouvindo e assistindo agora a live. Eu queria reforçar as duas palavras que o senhor utilizou aí, que são duas palavras muito importantes, inovação, transparência. Né? O Estado do Rio Grande do Sul, o governo do Rio Grande do Sul, criou o gabinete de crise e uma série de comitês para se melhor informar e tomar decisões mais bem orientadas, mais bem calcadas e calcadas na ciência, no que de melhor a ciência pode produzir. E o Estado do Rio Grande do Sul tem uma grande rede de universidades, de pesquisadores, de cientistas que estão se debruçando e trabalhando junto com o governo para que a gente consiga fazer um bom monitoramento e consiga se preparar para o que é essa pandemia, o que pode ser essa pandemia, tomar decisões a partir dessas informações. Então, eu acho que é muito importante a gente reconhecer isso, o papel de todos que estão gratuitamente e graciosamente dando seu tempo, sua energia, seu conhecimento para ajudar o Estado do Rio Grande do Sul, além, obviamente, das equipes técnicas. E a inovação, né, governador? É o único lugar no mundo onde há 3 rodadas agora, a terceira rodada, de uma pesquisa com base amostral, em que a gente consegue ir acompanhando e controlando como caminha esse vírus, como anda esse vírus. Então, aqui é muito importante a participação da Federal de Pelotas e dessa iniciativa do governo, a secretária Arita, que conseguiu, né, que fez a transferência dos testes, nós fizemos esse acordo, esse termo de cooperação, e isso é fundamental para que a gente possa ter boas decisões. Perfeito. Obrigado, secretária Leani. Vamos chamar, então, o reitor da Universidade Federal de Pelotas, que lidera e coordena essa pesquisa, agradecendo mais uma vez, reitor, pela sua disponibilidade, cumprimentando aqui pelo trabalho da Universidade Federal de Pelotas, até porque esse trabalho já é modelo para o Brasil e a Universidade Federal coordena uma pesquisa ampla, nos mesmos moldes, para o Brasil, e a gente vai falar logo mais sobre isso. Mas, reitor, a palavra é sua para que possa fazer, então, a apresentação dos dados, para todo mundo estar ansioso para acompanhar qual é a situação, afinal, dessa terceira rodada. Como já foi dito, essa é uma pesquisa
que é liderada pela Universidade Federal de Pelotas, numa parceria com o governo do estado, mas que conta com a colaboração de 12 universidades gaúchas, da iniciativa privada, e o próprio Ministério da Saúde também é colaborador. Para ganhar o prêmio de melhor foto do ano, a gente submete à apreciação de todos que nos acompanham essa foto, tirada pela Thaís Noronha em Santa Maria, com autorização da família, mostrando a coleta de dados. Vai ser muito difícil que a gente consiga, governador, uma foto melhor do que essa para espelhar o nosso agradecimento para a população gaúcha pela participação nessa pesquisa. A pesquisa é tão importante porque as estatísticas oficiais são comprovadamente subestimadas, isso já foi mostrado em várias pesquisas, e esse é o único estudo populacional no mundo com 3 pontos de dados numa mesma população. Então agora já temos resultados da terceira fase, cada uma delas com mais do que 4.000 pessoas. Só para que se tenha uma ideia, não tem nenhum estudo no mundo com mais de 4.000 pessoas. Aqui no Rio Grande do Sul tem 3 estudos na mesma população com mais de 4.000 pessoas. Os objetivos da pesquisa, repassando rapidamente: estimar o percentual de gaúchos com anticorpos para o vírus que causa a Covid-19, avaliar a velocidade de expansão da doença ao longo do tempo, determinar o percentual de infecções que são assintomáticas ou que pelo menos os sintomas não são graves o suficientes para levar as pessoas ao hospital e obter cálculos precisos da letalidade. Esse era o desenho inicial, com 4 fases intercaladas de 2 semanas. Nós já tivemos a divulgação dos resultados das 2 primeiras fases e hoje vamos focar no resultado da terceira fase, cuja coleta de dados aconteceu sábado, domingo e segunda. Aliás, no próprio Dia das Mães, as nossas equipes estavam aí caminhando por 9 cidades do Rio Grande do Sul para fazer a coleta de dados. Essas, então, são as 9 cidades incluídas na pesquisa. Então, Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Passo Fundo, Ijuí e Uruguaiana. A população gaúcha é de 11,3 milhões de habitantes e só nessas 9 cidades está concentrado cerca de 1/3 da população gaúcha, mostrando que essas 9 cidades dão um retrato bem detalhado da situação do Rio Grande do Sul. Então, aqui mais algumas fotos do trabalho de campo, para reforçar essa frase que a gente sempre usa da epidemiologia, que o epidemiologista é aquele cientista cujo laboratório é a rua. Então, a gente vai na casa das pessoas, a gente entrevista as pessoas, a gente testa as pessoas num ambiente aí de umas residências bem com o sotaque gaúcho, como dá para ver pela foto da parte de cima do slide. Esse é o Rio Grande do Sul que todos nós conhecemos. Uma coisa importante, o governador já manifestou isso, mas esse teste que a gente usa, ele sempre representa a realidade de cerca de 15 dias atrás. Ele é um teste que tem uma baixíssima proporção de falsos positivos e tem uma proporção de cerca de 15% no máximo de falsos negativos, e isso, comparado com outros testes disponíveis para coronavírus e para outras doenças, caracteriza esse teste como sendo de ótima qualidade. Então, aqui, só para reforçar que conseguimos fazer as 4.500 entrevistas e testes mais uma vez, e aí o agradecimento à população gaúcha, que abre a porta de uma forma muito respeitosa, calorosa. Muitas pessoas postam o resultado dos seus testes nas redes sociais, marcam a equipe da pesquisa. Então, essa pesquisa já está começando a se incorporar no cotidiano e na cultura dos gaúchos, e fica o nosso agradecimento especial a eles. Lembrando, como a gente sempre faz questão, que quando números são pequenos a gente tem que ter cuidado na interpretação das estimativas e que todas as estimativas que são apresentadas possuem margens de erro. Na maioria dos casos, nós vamos, inclusive, expor aqui as margens de erro. Então, esse aqui é o resultado principal dessa terceira fase. Nós tivemos 10 testes positivos, sendo que 4 deles foram em Passo Fundo. Então, a estimativa da população gaúcha com anticorpos é de 0,22%, o que corresponde a um infectado a cada 454 habitantes.
e uma estimativa de cerca de 25 mil pessoas com anticorpos no Rio Grande do Sul. Para a gente recapitular o que encontramos nas fases anteriores, então, o número de testes positivos na primeira fase tinha sido 2, depois 6, agora 10, ou seja, entre a primeira e a segunda fase triplicou, da segunda para a terceira nem dobrou. Isso é um resultado muito positivo em termos da velocidade de expansão do vírus. O percentual da população com anticorpos aumentou de 0,05 para 0,13 e agora 0,22. O número de pessoas estimado com anticorpos no estado, 5 mil, 15 mil, 25 mil. Então, aumentando numa progressão aritmética e não numa progressão geométrica, como é o caso nos lugares onde a epidemia tem tido os piores resultados. Então, o nosso resultado do Rio Grande do Sul é bem positivo nesse sentido. Então, ficando neste gráfico aqui, que eu acho que é importante salientar até, como um dado importante, porque, como a gente falou desde a primeira vez, nós temos a cada pesquisa uma fotografia, e um conjunto de fotografias começa a formar um filme. É claro que são 3 fotografias, né? Então é um primeiro movimento que a gente consegue observar. A gente vai ter isso mais claro quando tivermos as próximas rodadas, para observar uma tendência do que possa ser o comportamento da disseminação do coronavírus, mas aqui já é um dado relevante. Se da primeira para a segunda, ou triplicamos, aí tivemos o triplo do número de casos diagnosticados, e de outro lado, temos da segunda para a terceira, nem dobrando o número de casos, isso já mostra que aquela curva exponencial não está se mostrando nesse movimento exponencial, como acabou de destacar o nosso reitor aqui, no caso do Rio Grande do Sul, não sendo geométrica, mas aritmética, o que é uma boa demonstração de controle até aqui no Rio Grande do Sul, que também se associa a outros indicadores, como eu acabei de falar. Nós não estamos observando nos últimos dias, nas últimas semanas, um movimento, por exemplo, maior em internações até aqui no estado. Claro que tudo sempre, como eu disse, com o dedo no pulso, não é momento de comemorar, de celebrar, é controle, vigilância, mas é uma informação importante a ser salientada aqui. Exatamente, governador, muito importante ressaltar isso. Também dizer que é um infectado a cada 454 pessoas, então, refletindo a prevalência. E o resultado que talvez mais tenha chamado a atenção da mídia ao longo dessas 3 fases da pesquisa, mais ou menos se estabiliza. Então, para cada caso notificado, existem aí outros ao redor de 10 casos que não chegam aos sistemas de monitoramento. Então, na primeira fase, 8, na terceira, 9, na segunda fase, 12. Somando tudo, nós temos aí uma média próxima de... Pega o número de casos, multiplica por 10 e a gente tem uma situação bem próxima à realidade do estado do Rio Grande do Sul. A localização desses casos aqui nessa terceira fase, então, como eu disse, foram 10 casos, 2 em Ijuí, 4 em Passo Fundo, 1 em Caxias, 1 em Santa Cruz do Sul, 1 em Porto Alegre e 1 em Pelotas. Então, essa foi a distribuição dos casos no estado. E aí, resumindo, então, essa parte, para cada 1 milhão de habitantes, estima-se que existem 2.200 infectados, dos quais 248 são notificados, ou seja, para cada caso notificado, existe ao redor de 9 não notificados, sempre ali mostrando a margem de erro. No cenário de menos subnotificação, seria 4 vezes mais, no cenário de mais não notificação, seriam 16 vezes mais. E dos 10 testes positivos no estado, 4 foram em Passo Fundo. Por isso, as autoridades reforçam a importância de um olhar especial para a nossa região. Esperamos que a rede hospitalar da região, porque não é só Passo Fundo, da região, comporte. Temos programados novos leitos de UTI para essa região. O nosso governo já instalou 13 novos leitos, 10 com equipamentos para o Hospital de Clínicas de Passo Fundo, mais 3 que eles tinham prontos, e mais 10 no Hospital São Vicente de Paulo,
cujos contratos foram feitos pelo Estado com o recurso do Estado. Então, ao mesmo tempo em que há essa sinalização, né, que a pesquisa demonstra de 4 casos para 10 na cidade de Passo Fundo, o governo do Estado também está participando para adotar a estrutura necessária para o atendimento da população. Importante registro sobre o incremento da estrutura hospitalar lá em Passo Fundo, e só para complementar aqui a resposta, vou antes passar ao reitor Pedro Alau, eu sei que vai ter que sair agora para uma reunião que ele já tem às 3 horas, mas eu gostaria de salientar aqui, né, nós buscamos trabalhar sempre em parceria com os municípios. Tivemos reunião com o prefeito Luciano Azevedo, buscamos esta parceria, acho que é importante, não tenho condições de opinar sobre como o prefeito está lidando no município com a situação. Acho que é só importante salientar que os dados demonstram que, de fato, temos uma situação excepcional em Passo Fundo, porque não é só a questão da testagem, é a questão também dos óbitos, né? O número de óbitos em Passo Fundo está no mesmo patamar dos óbitos de Porto Alegre, é um dado objetivo, não adianta dizer que está testando mais ou menos. De outro lado, você tem, de fato, um dado objetivo que é o número de óbitos no município, episódios de surtos que foram identificados. Então, de fato, temos esta situação excepcional, que recomenda muita prudência e cuidado por parte da população, embora esteja numa bandeira laranja, que se reforce toda a recomendação para a população tomar os cuidados para evitar uma disseminação e uma perda de controle. O governo do estado aportou 10 novos leitos, como falou a secretária Rita, no Hospital de Clínicas, também habilitou 10 novos leitos no Hospital São Vicente de Paulo, com recursos do estado, foram 13 leitos, na verdade, né, secretária Rita, então, no Hospital São Vicente de Paulo, então, um reforço de estrutura hospitalar para dar o atendimento, para que todos sejam atendidos, e, evidentemente, precisamos da colaboração, tanto do município, como a prefeitura, quanto da própria população. E no segundo bloco, Câmara de Vereadores presta condolências à família do assessor Paulo de Oliveira Quadros. A Covid-19 está mais próxima do que imaginamos e ganha nomes e rostos. Faleceu no final da noite de ontem o assessor parlamentar Paulo de Oliveira Quadros. Paulo tinha 51 anos e trabalhava com o vereador João dos Santos. Por isso, a mesa diretora, através do presidente do Legislativo, prestou condolências à família, amigos e colegas do servidor. Era uma pessoa muito querida por todos nós e pela comunidade. Um homem simples, humilde, um pai de família, uma pessoa que, por longa data,
presta serviços à comunidade, não somente na Câmara, como também lá dentro da comunidade, no dia a dia, estendendo a mão para inúmeras pessoas, inúmeras famílias, principalmente os mais vulneráveis. Neste momento, estava como assessor do vereador João dos Santos. A notícia do falecimento precoce do Paulo deixa todo mundo triste. Não só a Câmara Municipal de Vereadores, como também a comunidade de Passo Fundo. Em nome da Câmara Municipal de Vereadores, em nome da mesa diretora, eu quero registrar aqui a gratidão que nós temos pelo Paulo, pelo tempo que ele trabalhou aqui, pelo que ele contribuiu e pelo que ele valorizou o parlamento. A vida, ela tem caminhos que nós não entendemos. São desígnios de Deus e a Ele pertence às nossas vidas, né? Infelizmente, com 51 anos, o Paulo parte, deixa sua família, sua esposa, filhos, enfim. E eu quero deixar aqui as condolências e principalmente o nosso respeito, a nossa admiração e a nossa gratidão. O Paulo, mesmo com 51 anos, jovem, o Paulo tinha problemas de saúde, o que agravou a situação no momento do coronavírus, né? É importante dizer o quanto isto é maléfico, porque nós temos que proteger as pessoas mais vulneráveis na questão da saúde. As pessoas idosas, as pessoas com problemas cardíacos, diabetes e outros problemas. Por quê? Porque nós sabemos que para as pessoas que têm boa saúde, no momento que recebe o tratamento, na grande e ampla maioria, consegue se curar e se liberar da doença. Mas nós sabemos que isso não acontece com pessoas idosas e com pessoas com problemas de saúde, mesmo que jovens, que a dificuldade é maior, muito maior. Então, este é um sinal para que todos nós tenhamos que observar o uso de máscaras, devemos observar o uso do álcool gel, o isolamento social, principalmente o distanciamento das pessoas que têm problemas, como eu já disse, de idade e também na questão de doenças. A família do Paulo lutou e lutou bravamente. Graças a Deus, todos estão livres desta questão do coronavírus, mas convivendo hoje com a perda irreparável de uma pessoa que veio a este mundo e que fez a diferença. Nos 51 anos de vida, o Paulo fez a diferença. Fez a diferença como um homem humilde, como um homem simples, mas como um homem que sempre esteve disposto e disponível a ajudar o seu semelhante. Foi um verdadeiro cristão, foi um verdadeiro servidor de Deus. A ele nós desejamos que esteja nesse momento nos braços de Deus. E a sua família nós desejamos que Deus conforte os corações de todos, porque certamente é um momento muito difícil, muito complicado, mas a nós cabe, nesse momento, desejar que eles tenham conforto para superar e, principalmente, se confortar pela vida plena que o Paulo teve enquanto esteve conosco. E nós ficamos por aqui. Uma boa noite e até amanhã.